Escola Municipal Surubim, aqui é o professor Tiago de Artes, e essa é a nossa segunda aula do primeiro bimestre. Eu vou apresentar aqui o material para vocês, o pessoal que está no híbrido, para poder ter uma noção geral, o pessoal que está no presencial já ouviu mais ou menos as coisas que eu falei, mas fica aí, vai ficar aqui no YouTube para vocês terem como referência e também, se não entenderem alguma coisa, poderem rever quantas vezes for necessário. Tá legal? Eu vou apresentar aqui o material para vocês. Tá aqui, ó. As vanguardas artísticas do final do século XIX, parte 2, falar sobre o impressionismo. E aí, antes mesmo de falar sobre o que está escrito aqui, é legal a gente contextualizar várias coisas interessantes sobre o impressionismo, que é justamente essa nova função que o pintor vai ter no final do século XIX, principalmente por causa do advento da fotografia. Então, a ideia do pintor como retratista ou como reprodutor de uma determinado conjunto de coisas muda. Ele não deixa de reproduzir a realidade, mas o modo de fazer isso vai mudar no final do século XIX, e isso já vai ser precedido por outros artistas que são contemporâneos dos impressionistas, mas o impressionismo em si vai ser um movimento que vai marcar isso, até porque ele veio junto com um conjunto de artistas muito grande, numa primeira exposição da Sociedade Anônima de Pintores e Desenhistas, que eram praticamente 30 artistas nesse movimento. Então, isso vai ser, de certa forma, um momento de impacto. E aí o impressionismo ele vai marcar justamente pela ressignificação do uso da cor e da percepção da cor, em geral por conta da luz. Os pintores que antes só trabalhavam em estúdio, eles tinham uma luz constante, seja a luz elétrica, que já estava surgindo na época, seja a luz de candeeiro, mas era uma luz constante. E os pintores do impressionismo, eles começaram a ir à rua para pintar. E eles perceberam que a luz muda o tempo inteiro. E quando a luz muda, a cor muda também. Então, se você for aí para sua casa, a porta da sua casa, olhar a sua rua, 6 horas da manhã, e depois olhar a sua rua às 10 horas da manhã, você vai ver, é claro, a mesma rua, mas as cores e a luz mudou, porque o sol mudou de posição. Então, a posição do sol vai mudar a luz e a luz vai mudar a cor. E isso é um dos preceitos muito importantes do impressionismo. Vou começar aqui a leitura do texto para vocês. O impressionismo foi uma tendência artística francesa com ênfase na pintura que ocorreu no momento chamado Belle Époque, de 1871 a 1914. Essa vertente teve um papel muito importante para a renovação da arte do século XX, sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias. O termo impressionismo é fruto de uma crítica a uma obra de Claude Monet, chamada Impressão do Nascer do Sol, de 1872. Essa obra aqui, essa segunda obra aqui. Pintura impressionista. Os pintores da arte impressionista costumavam produzir suas telas ao ar livre. A intenção era capturar as tonalidades que os objetos refletiam segundo a iluminação solar, em determinados momentos do dia. Esse movimento foi um divisor de águas para a pintura. Seus artistas não se prendiam aos ensinamentos do realismo acadêmico. No entanto, foram influenciados pelas correntes positivistas da segunda metade do século XIX, as quais primavam pela precisão e o realismo. Esse novo estilo artístico concorria com produções acadêmicas. Para isso, havia locais fora dos circuitos tradicionais de arte, como era o caso dos salões, onde os pintores impressionistas realizavam exposições exibindo suas telas. Vale citar que as orientações estéticas impressionistas estão presentes nas produções gráficas, na propaganda e em outras formas de comunicação de massa. Até os dias atuais, elas seguem influenciando as novas estéticas. Características do impressionismo: registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos, figuras sem contornos nítidos, sombras luminosas e coloridas, misturas das tintas diretamente na tela, com pequenas pinceladas. Aí tem aqui esse texto paralelo, que é muito legal também, antes de a gente fazer a atividade.
Quais artistas participaram da primeira exposição impressionista em 1874? A primeira exposição impressionista ocorreu de 15 de abril a 15 de maio de 1874. Foi dirigida pelos artistas franceses Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro e Berthet Morisot. Na época, eles se autodenominavam Sociedade Anônima de Pintores, Escultores, Gravadores, etc. Mas isso logo mudaria. No número 35 da Boulevard de Campine, em Paris, o antigo estúdio do fotógrafo Nadar, 30 artistas exibiram mais de 200 obras. O prédio era moderno e as pinturas eram modernas. Pinturas da vida contemporânea, pintadas em uma técnica que parecia inacabada, tanto para os críticos de arte quanto para o público em geral. As obras de arte poderão ser adquiridas durante o período da mostra. Em certo sentido, a exposição foi um pouco frustrante. Os críticos de arte não levaram o show a sério, pois não estavam interessados em nas novas ideias apresentadas. Nesse ínterim, embora tenha sido bem frequentado pelo público, grande parte do público era composta por pessoas dispostas a insultar e zombar da obra. Na verdade, a exposição encerrou com cada artista tendo que pagar por uma parte dos prejuízos sofridos. O grupo foi forçado a se separar, temporariamente até sua próxima exposição, 2 anos depois. Houve um ponto positivo nessa exibição, no entanto, Louis Leroy, um crítico de Le Charivari, chamou sua crítica maldosa e satírica do evento de exposição de impressionistas, que foi inspirado na pintura de Claude Monet, Impressão Nascer do Sol. Leroy pretendia desacreditar seu trabalho, em vez disso inventou sua identidade. Ainda assim, o grupo não se autodenominava impressionistas até 1877. Durante seu terceiro show, Degas nunca aprovou o nome. Outras sugestões incluíram independentes, naturalistas e intransigentes, o que implicava ativismo político, mas foi um insulto fracassado de Leroy que venceu. Participantes da primeira exposição impressionista: Zacharias Struck, Antoine Ferdinand Atedou, Edouard Belliard, Eugène Bondu, Flex Braquemont, Edouard Brandon, o escritório Perrier Isidore, Adolphe Félix Caus, Paul Cézanne, Gustave Colin, Louis Debras, Edgar Degas, Jean-Baptiste Armand Guillaumin, Louis Latouche, Ludovic Napoléon Lepic, Stanislas Lepine, Jean-Baptiste Léopold Hébert, Alfred Mayer, Auguste de Rolin, Claude Monet, Mademoiselle Berthet Morisot, Mulot d'Olivac, Joseph Denitz, Auguste Louis Marie Otin, Louis Auguste Otin, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Stanislas Ratois, Leopold Robert e Alfred Sisley. A fonte dessa matéria é o site grinale.com/humanidades/artes. Bom, agora nossas atividades. Atividade. Usando lápis de cor, tente fazer um desenho que ocupe toda a folha, seguindo os mesmos processos dos impressionistas. Ou seja, você vai olhar alguma coisa, vai tentar desenhar aquilo que você está vendo. Não precisa ser uma pintura nítida, não precisa ter contorno nítido, e você vai ter que usar muitas cores, tá? Isso no seu desenho todo. Eu ia fazer um passo a passo aqui, mas depois isso vai acabar fazendo com que vocês imitem o que eu estou fazendo. Isso eu não quero. Eu quero que vocês sejam criativos, que se façam a partir do que vocês entenderam, tá? E quanto maior fizer, melhor. Se possível, metade de uma folha ou uma folha inteira do caderno, por favor, tá, gente? E aí, número 2, responda ao verificando o entendimento. Verificando o entendimento, marque apenas a alternativa correta. O impressionismo foi: letra A, um grupo de filósofos que relacionavam a estética aos cuidados do corpo. Letra B, uma tendência artística francesa com ênfase na pintura que ocorreu no momento chamado Belle Époque. Letra C, um modo de repensar os processos de arte na contemporaneidade. Letra D, uma tendência ligada apenas à música. 2, os pintores da arte impressionista começaram a produzir suas telas: A, com modelos, B, no ateliê, C, no ar livre, D, com raiva. Bom, é isso que eu peço para vocês fazerem.
É um videozinho curto, é uma coisa rápida, mas é importante que a gente faça, tá? Não esqueçam que daqui a pouco a escola já vai estar pedindo caderno para vocês. Então, é só isso. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Qualquer momento, pode me mandar mensagem. Assim que eu ver, eu respondo. Não garanto que vou responder na hora, porque às vezes eu não estou com o celular na mão. Mas estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Um beijo. Até a próxima aula, gente.